Diogo, agora eu vou falar uma coisa que vai deixar os nossos ouvintes mais atentos com a pulga atrás da orelha. A China está estudando na escola em que o Piauí, o estado brasileiro lá do Nordeste, tá dando aula, cara. É o seguinte, a gente fala muito da China aqui sobre como ela tem injetado na veia a ideia de inovação, inclusive levado para dentro das escolas o ensino de inteligência artificial, mas o Piauí começou isso há mais de um ano. Antes de falar do Piauí, vamos falar um pouquinho da China, cara. O que você tem visto lá sobre como que está andando essa implantação de ensino de IA nas escolas? Chamou muita atenção do cenário global de educação essa nova política e estratégia da China de inserção de inteligência artificial na educação, porque eles fizeram um grande plano para ensinar inteligência artificial a partir dos 6 anos. E é bem interessante que a gente conseguiu acesso ao plano, depois a gente fez uma tradução e a gente tem, então, as informações de todas as dimensões que vão ser feitas na China. Então, eles pensam assim, de uma maneira muito gradual, nessa preparação de habilidades, competências e conhecimentos sobre inteligência artificial, para formar não só uma pessoa que vai trabalhar com a inteligência artificial, mas também um cidadão crítico em relação à inteligência artificial. Então, eu acho que isso é bem interessante, que a China ela não pensa só em formar uma peça para o mercado de trabalho que sabe usar a inteligência artificial, não, mas ela quer formar também um cidadão crítico em relação àquela tecnologia. Isso eu acho muito interessante. Então, com 6 anos, o que a criança começa a entender é que existe uma inteligência artificial ali, que ela pode interagir, que ela tem alguns limites, eles já colocam desde o começo para a criança entender quais são as limitações da inteligência artificial, para não pensar que a IA é um grande oráculo, né? E isso vai em contraponto ao que o resto do mundo vem fazendo. Então saiu uma pesquisa recente, que a gente até comentou aqui em Deu Tilt, de que as crianças que usam a inteligência artificial, 50% acredita piamente no que a IA diz, e a gente sabe que ela erra, que ela alucina, e quase 35%, ou mais de 35%, das crianças dizem que a gente nem deveria questionar o que a inteligência artificial fala. Você tá brincando? Isso no resto do mundo. Então a China, ela quer justamente quebrar esse mito, mostrar para as crianças, olha, a inteligência artificial, ela erra, ela é legal, ela é poderosa, ela pode te ajudar, mas ela erra, né? Então trazendo esse olhar de como interagir num nível básico ainda, muito mais de uma conscientização do uso da tecnologia. E isso vai evoluindo, depois ela passa a entender melhor o mecanismo de funcionamento, a interagir melhor com a inteligência artificial, até quando chega no ensino médio, em que as crianças elas vão ganhar a competência de já começar a desenvolver pequenos modelos de inteligência artificial para ajudar no dia a dia. Então, não só usar, não só ter um olhar crítico, mas até chegar no desenvolvimento. E isso está sendo visto pelo resto do mundo como uma estratégia bem interessante. Então, foi desenhado já há algum tempo, começou a ser implementado agora, né, em setembro de 2025. É muito recente, né? Só que a gente tem informações aqui do Brasil que a coisa pode dar muito certo. Cara, vai dar muito certo. E eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, mas a China está aprendendo com o Piauí. Porque o Piauí, estado brasileiro do Piauí, começou a fazer o que a China está fazendo agora, guardadas as devidas proporções, no começo de 2024. Lá no Piauí, o programa Piauí Inteligência Artificial foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação do Piauí, em parceria com o Instituto Federal Farroupilha, com a Universidade Federal do Pampa e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para entender mais ou menos como é que funciona, eu conversei com uma das professoras que dá aula de inteligência artificial, que é a Amanda de Souza. Originalmente, ela dá aula de biologia, mas inteligência artificial virou uma segunda disciplina que os professores costumam dar. E no começo, ela disse que, cara, como é que a gente vai dar inteligência artificial em escolas, muitas vezes sem computador, sem internet? Aí os profissionais das federais do Rio Grande do Sul entraram para dar um curso, e esse curso ainda está acontecendo, ou seja, a formação dos professores é contínua. E o curso diz o seguinte, e é algo que as professoras e os professores têm levado para a sala de aula. Vocês têm que ensinar como pensar como IA e como pensar sobre IA. Os professores lidam com esses dois temas. Pensar com IA é, de alguma forma, interagir com a ferramenta e ter um olhar para aquele serviço de IA, que ele é uma ferramenta,
e pensar em que momentos do aprendizado ele pode entrar sem comprometer a formação de conhecimento. O pensar sobre IA é uma ideia de como você vê os impactos positivos e negativos da IA e ter um pensamento crítico, que é mais ou menos o que a China está fazendo. É o lado de observar o lado ético da IA. Eu tenho que fazer uma redação. É ético eu usar o ChatGPT para escrever toda a redação para mim? Não é ético. Os alunos já começam a desenvolver esse tipo de coisa. E aí a professora Amanda, ela diz que, dessa forma, eles não são só consumidores de tecnologia, mas eles vão desenvolver um senso crítico. E como é que isso acontece dentro de sala de aula? Eles usam, por lá, não só computadores, mas também métodos que não dispõem de tecnologia, de eletrônico, de mouse, de periféricos tecnológicos. É o bom e velho canetão e cartolina para entender como que é a IA e o funcionamento da IA se dá ali nos bastidores. A professora Amanda me contou que outro dia ela estava dando uma aula sobre algoritmos. E aí o que ela fez foi explicar o que é uma árvore de decisão, que é um aspecto muito técnico de um algoritmo que está no cerne da inteligência artificial. E o que ela fez? Ela pegou vários animais da caatinga, que é do conhecimento de todos os alunos. Da realidade deles. Da realidade deles. E pediu para os alunos classificarem esses animais conforme características básicas, porque aí eles iam colocar numa árvore de decisão. Quem é que tem pelo? Quem é que tem pena? Quem é que voa? Quem é que anda? Parece muito básico, mas a IA faz exatamente isso para tomar algumas decisões antes de responder as coisas para a gente. Outro ponto interessante é como esses alunos são avaliados. Eles fazem tarefas individuais, fazem tarefas em grupo, e depois as tarefas em grupo eles apresentam para o restante da escola. E aí funciona mais ou menos assim: cada grupo é responsável por explicar um uso de uma inteligência artificial em um determinado segmento. Uso da IA no design, uso da IA para fazer cálculos matemáticos. E aí eles explicam as diferenças entre cada plataforma para todos os alunos. É bom a gente fazer uma distinção aqui entre o programa do Piauí com o programa chinês, porque lá no Piauí funciona para alunos a partir do 9º ano. A professora Amanda, ela dá aula para alunos do 1º ano, do 2º ano e do 3º ano do ensino médio. Ou seja, são alunos mais velhos. Mas ela dá aula para 235 alunos, é bastante gente. E uma coisa que ela me disse é que eu perguntei para ela se atrapalha não ter recursos eletrônicos à disposição. Ela falou: Elton, aqui na nossa escola, que é o 7 Paulo Freire, e é muito simbólico que o nome da escola seja Paulo Freire, a gente tem um laboratório para 25 alunos. A menor turma que ela tem 20 alunos, e a maior tem 45. E aí o que ela diz é o seguinte: às vezes a gente tem que colocar mais de um aluno com o computador e a gente se vira. E também, às vezes, a gente tem que lidar com a falta de energia. Uma coisa curiosa é que, antes de eu falar com ela me mandou uma mensagem pedindo desculpa, porque começou a temporada de chuva lá no Piauí, e quando chove cai energia. E se cai energia, cai a internet. Ela não ia conseguir falar comigo. Ela disse que esse é o modus operandi dos professores. Eles sempre vão para aula pensando no plano B. E se acabar a luz? E com o uso de inteligência artificial, não é diferente. E esse tipo de aula já está colocando algumas pulgas interessantes na orelha de alguns estudantes. Muitos deles queriam fazer engenharia, mas agora estão querendo fazer engenharia relacionada a desenvolvimento de sistema. Um grupo de estudantes, Diogo, inclusive criou um protótipo de uma rede social com inteligência artificial para auxiliar agricultores locais a trocar semente, trocar ideias e com um assistente virtual para dar dicas de como eles podem manejar a colheita de uma forma mais sustentável. Eu não mencionei até agora, mas essa escola, a 7 Paulo Freire, ela fica em Guaribas. Guaribas é uma cidade simbólica para o Brasil, porque no começo dos anos 2000, ela era a cidade com o menor IDH do Brasil. Foi por isso que lá no começo do governo Lula, o programa Fome Zero foi lançado lá. E desde então, essa cidade tem prosperado. Chegou a primeira agência dos Correios, e em 2024, Guaribas foi a primeira cidade do Brasil que registrou 100% dos seus imóveis em área urbana. Tem muita cidade no país, muito maior que Guaribas, que não fez isso. E agora,
Guaribas está participando desse processo pioneiro do Piauí, que é exemplo para o mundo. E é uma iniciativa tão importante que foi reconhecida, inclusive, com um prêmio global da própria Unesco, que entre 86 iniciativas de diferentes países, escolheu essa iniciativa de Piauí como uma das vencedoras, justamente por esse processo de transformação a partir da tecnologia. Porque a Unesco também ela entende e ela vem atuando bastante forte nesse processo de entender o impacto da tecnologia na educação. Porque isso não é uma coisa nova, né? Então, desde quando começou esse processo de digitalização do mundo, com a chegada dos computadores pessoais, depois, posteriormente, e principalmente tablets e smartphones, a gente sempre tenta entender como a tecnologia impacta na educação. E sempre, muitas vezes, se tinha um olhar muito otimista em relação a isso, né? Então, a tecnologia só vai trazer benefícios. Eu lembro muito daquele projeto Um Computador por Aluno, né? Que muita gente apostou muito nisso, só que onde houve implementação, nem sempre os resultados eles eram concretos. Então, porque faltava política, faltava estratégia. E a mesma coisa hoje acontece com a inteligência artificial. Então, acho que Piauí acaba dando um exemplo, né, de coisas que podem funcionar, porque não é só colocar a tecnologia na sala de aula, mas entender como fazer isso. Isso é importante, né? Então tem vários estudos que começam a sair recentemente que mostram o efeito negativo de uma implementação porca da inteligência artificial na sala de aula. Então é importante a gente assumir que a tecnologia ela não é mágica. Então, mesmo a Suécia, que começou a digitalizar toda a educação anos atrás, agora ela está dando alguns passos atrás e voltando para papel e caneta para muita coisa, porque ela viu que é importante. Exato. Antes de falar das iniciativas que não deram certo, é bom a gente deixar claro qual é a dimensão da iniciativa lá no Piauí. As aulas de IA são dadas para 90 mil alunos em 540 escolas. E quando a gente olha para o Piauí, é uma iniciativa de dimensões reduzidas. Mas tem país que adotou IA no ensino educativo todo e não deu muito certo. E é um país que geralmente é referência na educação. Aconteceu e está acontecendo agora na Coreia do Sul. Desde o começo do ano, eles implantaram o uso de livros didáticos feitos por IA, ou seja, cada aluno ia ter acesso ao mesmo conteúdo, mas a IA ia servir como um tutor que começa a disseminar o conhecimento para o aluno conforme o ritmo dele. Deu tudo errado, Diogo. Deu tudo errado. A Coreia gastou muita grana. Se ela tivesse concluído o projeto todo, iam ser investidos 800 milhões de reais, mas deu tudo errado. Isso mostra que, quando você faz de um jeito porco, esse é o resultado. E o resultado foi que a Coreia do Sul resolveu voltar atrás. Recolheu todo o material didático, falou assim, vamos voltar, não ao lápis e caneta, mas o método antigo, o método tradicional. E esse exemplo da Coreia é muito bom, assim, que mostra esse FOMO, né? FOMO, o Fear of Missing Out, né? Essa angústia de ficar de fora e quero fazer uma coisa grandiosa. E logo do começo falaram, olha, você nem fez experimentos controlados, sabe? Quando a gente fala de política e política pública, principalmente na área de educação, a gente faz experimentos, né? Testa uma hipótese, vê se funciona e depois implementa essa escala. Não, eles quiseram implementar na escala que esses livros eletrônicos por inteligência artificial e foi um caos, né? Porque ninguém conseguiu se adaptar. Inclusive pode expandir a nossa atividade e a nossa cognição. Mas esse projeto do Piauí, assim, é bem interessante e acho que pode ser uma lição para o Brasil, para os outros estados, para a gente aprender mais como fazer uma política interessante e adequada, que pense com a inteligência artificial e que pense sobre a inteligência artificial. Exato, essa é a mensagem. Uau!